Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a este espaço virtual. Irei realizar agora a minha audiodescrição. Meu nome é Kátia, tenho a pele clara, cabelos com mechas loiras, uso óculos de grau, estou com uma camisa preta que tem a logo do meu grupo de pesquisa, o NUPET, e aqui atrás de mim tem uma parede com vários quadros de artistas aí da música popular brasileira. Estamos encerrando o primeiro dia do segundo Congresso Internacional de Pesquisa, Educação e Tecnologia e Formação Docente, o nosso segundo CIPED, que é uma iniciativa do grupo de pesquisa, né, do Núcleo de Pesquisa em Educação, Tecnologia e Formação Docente, o NUPET, liderado pelo professor Daniel Brandão Menezes. Com muita alegria, recebemos em nosso palco virtual a professora doutora Hilda Aparecida Linhares da Silva, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professora Hilda, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito, né, o nosso convite. É para nós uma grande honra e alegria recebê-la em nosso evento. A senhora fique à vontade para as suas saudações iniciais, professora. Muito obrigada, professora Kátia. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco aqui nesse espaço virtual. Eu também vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, cabelos crespos, escuros, estou vestindo uma blusa branca estampada com algumas flores azuis, e atrás de mim eu tenho aqui um quadro com alguns barcos no mar, ancorados no mar. E para mim é uma grande alegria poder compartilhar com vocês essas reflexões na noite de hoje, que eu espero que possam contribuir com todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Obrigada, professora. Hoje a professora Hilda irá nos presentear com uma palestra sobre o tema a avaliação como instrumento de trabalho do professor. As perguntas, elas podem ser feitas através do chat e, ao final, a professora Hilda irá respondê-las, tá bom? Então, nós vamos dar início à nossa palestra, mas antes, a minha colega Sandra, que irá junto comigo mediar esse momento, fará uma breve apresentação da nossa ilustre convidada. Boa noite a todos e a todas, né? Farei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos escuros, uso óculos de grau e estou usando uma blusa preta que tem o símbolo do grupo de estudos do PET. E atrás de mim tem uma parede de cor clara. Nesse momento apresentarei a trajetória acadêmica e profissional da nossa ilustre convidada, a professora doutora Hilda Aparecida Linhares da Silva. Ela possui graduação em Pedagogia pela Universidade Santa Úrsula, especialização em Alfabetização e Linguagem e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutorado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e pós-doutorado pela mesma instituição. É professora associada da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde atua no programa de pós-graduação em Educação, PPGE, da FACED, e no programa de pós-graduação profissional em Políticas Públicas e Avaliação da Educação, PPGP, do Centro de Avaliação e Políticas Públicas da Educação, CAED. Exerceu a função de diretora da Diretoria de Avaliação da Educação Básica, da EB, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, onde atualmente é gerente de projetos da presidência. Atuou como coordenadora de projetos de pesquisa aplicada a instrumentos de avaliação do CAED entre 2016 e 2024. Compõe a Comissão de Assessoramento Técnico-Pedagógico em Linguagens e Códigos e suas Tecnologias, da Diretoria de Avaliação da Educação Básica
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, no âmbito da qual atua como consultora para avaliações de alfabetização do INEP, Provinha Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização ANA e a Avaliação da Alfabetização do SAEB segundo ano. É líder do Grupo de Estudos e Pesquisas Linguagens, Infâncias e Educação, LINF, no âmbito do qual desenvolve pesquisas nos campos das infâncias, linguagem e formação de professores. Professora Hilda, o palco é todo seu. Muito obrigada, Sandra. Tenho que dizer que é sempre uma alegria poder estar aqui com o público do Ceará, com o qual eu também tenho uma trajetória de longa data, né, nesse meu percurso no campo da avaliação. Então, é um grande prazer estar com vocês mais uma vez. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Leandro, que foi meu orientando de mestrado no programa de pós-graduação profissional do CAED, o FJF, e que me convidou para compartilhar esse momento com vocês, né? E a escolha desse tema, ela se deu por ser uma questão com a qual eu tenho estado muito implicada nos últimos tempos, uma questão que vem me atravessando muito as minhas reflexões, né, e as minhas preocupações também. Então, gostaria de dizer que hoje aqui, as considerações que eu vou apresentar têm muito a ver com a minha trajetória de pesquisadora, de alguém que vem refletindo, né, sobre a avaliação educacional, sobre as políticas de avaliação e sobre as repercussões que essas políticas têm trazido, né, para os sistemas de ensino, para as escolas, para os professores e para os estudantes. Então, para guiar, né, essa nossa conversa, essa minha apresentação, eu vou começar apresentando para vocês um percurso argumentativo que eu escolhi para essa fala de hoje. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Bom, então, o objetivo dessa apresentação que eu preparei é nós refletirmos sobre as relações entre a avaliação e o trabalho docente, né? E para guiar essa reflexão, eu construí um percurso argumentativo por meio do qual eu pretendo iniciar problematizando um pouco as relações entre avaliação e currículo, e para isso eu vou trazer alguns elementos históricos, né, relacionados à avaliação educacional, discutir o papel das avaliações de larga escala externas à escola no monitoramento da qualidade da educação pública, porque esse é um contexto que vem se afirmando nas últimas décadas, as avaliações externas à escola em larga escala vem se consolidando no cenário educacional, analisar como essas avaliações impactam o trabalho docente e apontar algumas possibilidades para que as avaliações, e aí eu não estou me referindo apenas às avaliações externas, sistêmicas, em larga escala, mas a outros modelos de avaliação também, se tornem um instrumento de trabalho dos professores e das professoras. Então, é um pouco esse percurso que eu pretendo empreender com vocês, né? E espero que haja um tempo também para que nós possamos conversar sobre as considerações que eu vou trazer aqui e refletir juntos sobre elas, ok?
Então, podemos ir para o próximo slide. E para nós abordarmos essa temática, é preciso termos em tela uma certa concepção de currículo, né? E a concepção de currículo que eu trago aqui para compartilhar com vocês, e que é também aquela que embasa, fundamenta as reflexões que eu vou tecer nessa fala, é a concepção de currículo que está expressa nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. E por que é importante nos remetermos a essa concepção de currículo que está enunciada nesse documento? Porque as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica têm sido o fundamento para um conjunto de políticas públicas que, desde a primeira década dos anos 2000, vem sendo tecidas e vem se consolidando no cenário educacional brasileiro, né? A Base Nacional Comum Curricular, que é a nossa norma curricular nacional, ela tem como ponto de partida as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né? Então, essa concepção de currículo não é uma escolha, embora seja uma concepção com a qual eu me alinho também, mas não é apenas uma escolha teórica que eu faço, é uma decorrência do fato de ser a concepção que vem fundamentando as políticas públicas educacionais, né? Então, segundo as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, na organização da proposta curricular, deve-se assegurar o entendimento de currículo como experiências escolares que se desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes com os conhecimentos historicamente acumulados e contribuindo para construir as identidades dos educandos. Então, nós temos aqui uma concepção alargada de currículo, né? Segundo a qual o currículo não pode ser compreendido de maneira estreita, exclusivamente como os conteúdos dos componentes curriculares das diferentes áreas de conhecimento, né? Esses conteúdos, esses objetos de conhecimento e as habilidades que se busca desenvolver na interação dos estudantes com esses objetos de conhecimento, eles são apenas parte dessas experiências escolares, que são mais abrangentes, né? Elas envolvem as relações que se tecem na escola, as interações entre os sujeitos nesses espaços e também os saberes que os estudantes trazem das suas condições sociais de origem, né? Então, vejam que temos aí uma concepção alargada de currículo, e é essa concepção que vai nos guiar nas considerações que eu trarei sobre as relações entre avaliação e currículo. E aí a gente já vai caminhando para a minha próxima tela, na qual eu trago os modelos de avaliação, né? É muito importante que tenhamos também em consideração que a avaliação ela incide
sobre diferentes aspectos da experiência escolar, né? Então, nós temos a avaliação de aprendizagem que se faz no interior das escolas, e essa avaliação ela é prerrogativa dos professores, tá? Ela incide sobre os objetos de conhecimento e ela diz respeito aos processos de ensino e de aprendizagem e ao resultado que se espera, né, desses processos, que é a aprendizagem dos estudantes. Essa avaliação da aprendizagem, professor, ela tem características próprias, né? E nós vamos poder aprofundar um pouco mais essas características ao longo dessa apresentação. A despeito do fato de termos discutido muito sobre avaliação, os debates em torno desse tema têm se concentrado hoje muito fortemente nas avaliações externas à escola, né? Temos tido poucas oportunidades ou poucas pesquisas que incidem sobre essa avaliação da aprendizagem que se faz no interior das escolas. E isso nos traz algumas consequências sobre as quais nós vamos tratar ao longo dessa apresentação. Um outro modelo de avaliação é o que chamamos de avaliação de programas, né? Os programas que são organizados no interior também das escolas e que dizem respeito à organização dos tempos e espaços escolares, ao material didático que é utilizado pelos professores, à sequência prevista para a abordagem dos objetos de conhecimento, os projetos que se realizam na escola visando a determinados fins e objetivos. Então, esses programas que dizem respeito a essa organização da experiência escolar dos estudantes, eles também devem ser objeto de avaliação, né? Eles também fazem parte daquilo que nós chamamos de avaliações educacionais. E um terceiro modelo, que é a avaliação de sistemas, ou o que comumente chamamos de avaliação em larga escala, né? A avaliação de sistemas, ou sistêmica, ou a avaliação em larga escala, ela tem como foco, como o próprio nome sugere, o sistema educacional, tá? Ela visa ao monitoramento desse sistema. É claro que ela tem também a dimensão de ser uma avaliação da aprendizagem dos estudantes, mas essa aprendizagem dos estudantes, ela é avaliada como condição para que se possa monitorar a qualidade da educação ofertada, a equidade, porque não podemos falar em qualidade sem considerar a questão da equidade, né? Se todos estão na escola e estão na escola aprendendo, o quanto aprendem, né? Então, essa avaliação, embora ela tenha ela se estruture também com base em testes cognitivos, ela não se limita aos testes cognitivos.
a avaliação de sistemas ou em larga escala, principalmente no modelo que realizamos no Brasil, ela é integrada também por questionários contextuais, né, que visam a mapear as condições de oferta e as condições do público ao qual se volta a educação. Embora, e esse é um elemento importante, quando nós temos a apresentação, a divulgação dos resultados dessas avaliações, essa divulgação incida quase que exclusivamente sobre o desempenho dos estudantes nos testes cognitivos, né? Então, a gente vai ver também que essa é uma questão, né, importante e que muitas vezes desvirtua o papel ou a apropriação dessas avaliações, né? Pode passar, por favor. Bom, então, tendo como pano de fundo uma determinada concepção de currículo, que é uma concepção alargada, né? E considerando esses diferentes modelos de avaliação, nós vamos então começar a discutir um pouco as relações entre avaliação e currículo, né? É fato que as iniciativas de formação continuada de professores, elas têm privilegiado no debate sobre a apropriação pelos professores das avaliações o tema da apropriação dos resultados das avaliações em larga escala, né? No âmbito do programa de pós-graduação no qual eu atuo, no programa de pós-graduação profissional, eu tenho orientado muitas dissertações de mestrado e tenho participado de outras tantas bancas de orientandos de outros colegas, professores, cujo foco é a apropriação de resultados pelos gestores e pelos professores dos resultados das avaliações de larga escala, né? Essa tem sido uma preocupação muito grande no âmbito dos estudos sobre a gestão escolar, e vejo que essa preocupação também tem sido o eixo de muitas ações de formação continuada nos diferentes territórios, né? Há aí uma ideia de que talvez a pouca melhoria nas condições de aprendizagem dos estudantes, os avanços modestos nessa aprendizagem em alguns contextos, tem uma relação muito direta com uma dificuldade dos professores em apropriarem-se dos resultados dessas avaliações, né? E aí a gente está falando de um modelo de avaliação específico, né? Que é a avaliação externa à escola, cujo foco principal é o diagnóstico dos sistemas de ensino, né? Então, esse modelo de avaliação e o tema da apropriação de resultados dessas avaliações tem como eixo o desenvolvimento cognitivo dos alunos, né? O foco desse processo de apropriação, do debate sobre esse processo de apropriação, das ações que visam a melhoria, né, das condições de apropriação de resultados pelos professores, tem como eixo os testes cognitivos, né? E os resultados desses testes que estão expressos
em escalas de proficiência, em níveis de proficiência, e numa linguagem que muitas vezes é um pouco estranha, né, ao fazer docente. Então, também é parte desse conjunto de trabalhos que vem se debruçando sobre o tema da apropriação de resultados, uma constatação de que o modo como esses resultados são apresentados dialoga pouco com a realidade dos professores, o cotidiano dos professores, né? Aquilo que é próprio do fazer docente. E isso acontece, e aí uma leitura de contexto, muito porque nas avaliações sistêmicas em larga escala, as matrizes de referência que subsidiam essas avaliações, elas são um recorte do currículo, né? Elas apresentam um recorte do currículo. Esse recorte ele está colocado nos objetos de conhecimento e nas habilidades necessárias para a apropriação desses objetos de conhecimento, né? Portanto, muito daquilo que compõe aquela dimensão alargada de currículo e que atravessa o fazer docente não é contemplado por essas avaliações, tá? E a linguagem em que esses resultados são apresentados é uma linguagem que se distancia dessa experiência curricular que é a mais imediata para o professor, né? Então, qualquer debate sobre avaliação, em especial um diálogo sobre o papel da avaliação para o trabalho docente, precisa necessariamente passar por uma reflexão sobre as relações, né, entre as avaliações, e aí eu não estou me referindo única e exclusivamente às avaliações em larga escala, e o currículo, né? Então, é um pouco nessa direção que eu vou caminhar a partir daqui. Pode passar, por favor? Essa relação, né, entre avaliação e currículo, se nós formos olhar numa perspectiva histórica, ela vai assumir diferentes conotações, diferentes perspectivas, né? Mas, em geral, essas diferentes perspectivas apontam em duas direções que são opostas. A primeira delas é uma ideia da avaliação com o currículo, ou a avaliação no currículo. E aqui nós estamos falando de uma abordagem da avaliação que se faz com uma abordagem do currículo. Uma abordagem da avaliação que se faz tomando a avaliação como parte, né, do currículo, porque parte dos processos de ensino e de aprendizagem. E, em contrapartida, numa direção oposta, nós vamos ter uma concepção da avaliação, dessa relação, tomando a avaliação como currículo. E aí, nesse sentido, aquilo que é o recorte do currículo contemplado na avaliação torna-se currículo. E nós acabamos observando um apagamento daquela perspectiva mais ampliada sobre o currículo
e um reducionismo da experiência curricular que passa a consistir naquilo que é contemplado pelas matrizes de referência para a avaliação. Então, são muitos os estudos que trazem, né, essa temática, e as conclusões a que chegam esses estudos também são díspares e muitas vezes também apontam em direções opostas, né? De um lado, nós vamos ter aqueles estudos que concluem com base na escuta aos professores, com base em estudos de caso, que o foco da avaliação como currículo acaba empobrecendo o currículo, provocando esse reducionismo do currículo e, portanto, empobrecendo a experiência escolar. E nós vamos ter também um conjunto de outros estudos que vão trazer conclusões opostas a essas, né? No sentido de que a avaliação ela acaba por dar visibilidade a aspectos do currículo que ficavam obscurecidos, né? Tópicos curriculares que historicamente não são tratados em profundidade ou são negligenciados, né, por várias razões, eles acabam ganhando um maior espaço no currículo, exatamente porque eles estão presentes nas matrizes de referência, né? Então, essas relações, elas não são simples, elas não têm uma única faceta, né? Elas precisam ser tratadas considerando essas diferentes facetas que apresentam. E é um pouco isso que nós vamos tentar fazer aqui. Então, partindo dessa contraposição, vamos fazer uma pequena incursão, né, a essa história das avaliações educacionais, as grandes tendências, né, que se fizeram presentes nessa história, para tentar vislumbrar algumas possibilidades, né, principalmente de um tratamento mais adequado a essa relação entre avaliação e currículo. Pode passar, por favor. Para essa parte da minha apresentação, eu tomei como referência um texto da professora Adriana Bauer, da Fundação Carlos Chagas, que fala sobre as novas relações entre currículo e avaliação, trazendo perspectivas muito interessantes para essas relações, né? Então, esse é um texto que eu gosto muito, utilizo numa das disciplinas que eu ministro no PPGP, porque eu acho que ele contribui para desnaturalizar ou para que possamos olhar com um certo, a partir de uma outra perspectiva, né, para o modo como concebemos os fins das avaliações, né? Então, a professora Adriana Bauer, ela vai fazer essa recuperação histórica bastante interessante, em bastante detalhes, e ela vai ponderar que as primeiras iniciativas de avaliação tomavam o desempenho dos estudantes como o índice para avaliar a adequação e a efetividade do currículo. Então, a gente está falando das primeiras iniciativas ainda no século XIX, né? Quando a avaliação educacional vai se firmando. E por que essa perspectiva, pensar nesses termos é interessante? Porque nós vamos ver aí que
o desempenho dos estudantes no teste não era tomado como um fim em si mesmo, mas sim como um meio para lançar luzes sobre o currículo, sobre a efetividade do currículo, sobre a sua adequação, sobre a sua pertinência, né? Então, nós vamos ver aí que o desempenho dos estudantes ele vai ser um foco dessas avaliações, mas esse foco é um meio para uma inteligência sobre o currículo, para uma melhor compreensão sobre o currículo. Já no século XX, quando nós vamos ter uma forte ênfase tecnicista chegando ao campo educacional, esse enfoque da avaliação como um meio para se refletir sobre o currículo, para avaliar o currículo, esse enfoque se desloca para uma preocupação com o aprimoramento dos instrumentos de avaliação, com o intuito de influir na avaliação realizada pelos professores no interior da escola. Então, a gente vê aqui um deslocamento e uma ênfase na avaliação interna à escola e no aprimoramento de instrumentos que permitissem aos professores uma maior e melhor efetividade na condução, né, dessas avaliações no interior da escola. É uma época em que o trabalho docente ele vai ser concebido com muita ênfase na sua dimensão técnica, né? E a gente vai observar nesse período uma crença de que bons instrumentos se traduzem, e aí não só de avaliação, mas também de ensino, né? Bons instrumentos se traduziriam em melhor aprendizagem, né? Então, a avaliação segue essa tendência também, e a gente vai ver que o foco serão os instrumentos. No Brasil, a gente tem uma experiência muito emblemática dessa perspectiva, talvez a mais emblemática, que são os testes de prontidão elaborados para a alfabetização, elaborados por Lourenço Filho, né? Então, esses testes que estariam a serviço do professor teriam como objetivo instrumentalizar o professor para identificar se os estudantes disporiam daqueles pré-requisitos, né, básicos para o processo de alfabetização, se eles disporiam de prontidão para esse processo. É um exemplo dessa tendência, né, da avaliação educacional. Pode passar, por favor? Avançando um pouquinho mais, nós vamos ver que, paralelamente, né, a esses avanços em relação aos instrumentos e procedimentos avaliativos, observa-se também uma expansão, né, de testagens para além dos muros das escolas, com o objetivo de diagnosticar fraquezas específicas do sistema e avaliar o currículo e o desempenho geral do sistema, né? Além de ser usada para tomada de decisões acerca dos indivíduos. Então, aqui a gente vai ver que já se anuncia a perspectiva que ainda hoje pode ser encontrada nas propostas de avaliação externa à escola, né?
Então, esse avanço na produção de bons instrumentos de avaliação vai estar a serviço também, né, de diagnósticos sobre os sistemas, né? E, nesse contexto, muitas vezes, a medida ela vai se tornar mais importante do que o próprio ato de avaliar. Nós vamos ter, no contexto brasileiro, vários teóricos do campo da avaliação trazendo essa diferenciação, né, entre medir e avaliar. É aquilo que a gente poderia chamar de uma certa sedução da medida, né? A possibilidade de medir parece algo tão sedutor, parece algo tão potente, que acaba obscurecendo os fins a que essa medida deve servir, né? Que é exatamente subsidiar a reestruturação e o desenvolvimento curricular. Muitas vezes, essa perspectiva ela também atua como uma contaminação em relação à avaliação interna à escola, né? Também no caso da avaliação interna à escola, para muitos docentes, a avaliação se reduz à produção de uma nota para o estudante, né? Ela não reverte em ações que permitam a melhoria da qualidade do processo de ensino. Ela é única e exclusivamente uma medida de aprendizagem. E, ainda assim, em muitos casos, uma medida muito precária. Perdão. Então, essa dicotomia, né, entre medir e avaliar, essa prevalência da medida sobre o ato de avaliar, que é exatamente um ato que gera consequências, deve gerar consequências, né? É algo que é um desserviço para o trabalho do professor, né? É algo que esvazia um pouco o sentido do trabalho docente, porque a avaliação ela acaba se tornando um veredito apenas. E isso é algo que a gente observa muito, estamos observando nesse momento, né, em que se divulgam os resultados do IDEB, muitas vezes o debate ele fica encapsulado, né, nos números, e ele não avança para a proposição. O que esses números dizem, né, sobre o currículo, sobre a apropriação que os estudantes têm feito desse currículo e, portanto, que mudanças esses números sugerem, né? Pode passar, por favor. Então, ainda nessa esteira, né, de uma abordagem histórica, a professora Adriana Bauer, nesse texto a que eu me referi, ela vai refletir sobre o fato de que, a despeito dessa conexão deletéria, né, entre medida e avaliação, o que se observa nas pesquisas sobre o tema, né, é a ausência de trabalhos que reportem a existência de olhares acerca da própria qualidade do currículo ofertado, né? Ou da adequação dos programas curriculares em si, nesse período histórico. E isso vai ser retomado, então, a partir da década seguinte, desse percurso histórico
da avaliação. Então, vejam como nós somos tributários dessa história, né? Como esses diferentes momentos, eles não são parte de uma história superada, mas eles se fazem presentes, né? De uma forma dialética. Pode passar, por favor. Então, mais recentemente, nós vamos observar um deslocamento desse significado das relações entre a avaliação e currículo, no qual nós vamos caminhando para o entendimento de que avaliar é uma etapa inerente, né, ao desenvolvimento curricular. Então, aí nós temos a perspectiva da avaliação no currículo, né? A avaliação como parte do currículo, sendo um aspecto indissociável dele, porque é um aspecto indissociável desses processos de ensinar e aprender, né? Então, é Ralph Tyler que, pela primeira vez, vai defender que os testes cognitivos eles poderiam orientar o ensino, à medida que procurassem avaliar o alcance dos objetivos educacionais propostos, né? Então, a contribuição desse teórico vai ser exatamente de definir com maior clareza e de uma forma bastante assertiva, né, a avaliação como uma das etapas do desenvolvimento do currículo e diretamente relacionada com esse desenvolvimento. Aí a gente tem uma virada importante, né, para uma concepção da avaliação no currículo, né, como parte do currículo. Pode passar, por favor. E indo um pouco mais além, a partir dessa concepção de Tyler, para Lovi, as avaliações elas deveriam contemplar aspectos mais abrangentes e contextuais. Então, não apenas a avaliação das aprendizagens, mas a avaliação dos contextos em que essa aprendizagem ocorre, né? Então, quais seriam esses aspectos mais abrangentes? A qualidade dos materiais pedagógicos, as características do sistema de ensino e das escolas, as características dos alunos a quem se destinam os programas de ensino, né? A adesão dos professores a esses programas e aqueles resultados que não estavam previstos nos programas, mas que acabam por ocorrer. Então, aqui a gente tem uma ampliação do foco da avaliação que abarca não só as aprendizagens, mas as condições em que se dão essas aprendizagens, né? Então, trazendo um pouco essas reflexões para o nosso contexto mais atual e principalmente para o modo como as avaliações de larga escala vão se instituindo no contexto brasileiro, vão compondo as políticas públicas e desempenhando um papel, principalmente de construção de séries históricas, né, que vão permitindo monitorar progressos no alcance dessa qualidade. A autora, a professora Adriana Bauer, vai trazer, então, a seguinte reflexão. A impressão que se tem, analisando o debate atual acerca das avaliações em larga escala, é que, paulatinamente, modelos avaliativos mais completos, que têm como cerne o currículo, vão sendo simplificados
em relação à abordagem processual, talvez em virtude do seu alto custo financeiro e operacional, né? Então, nós vamos observar essa virada progressiva em que as avaliações passam a ter como foco primordial o desempenho dos alunos, inaugurando, sob a roupagem das avaliações externas e em larga escala, a primazia do desempenho dos alunos sobre as análises mais amplas, processuais e complexas acerca dos currículos e do trabalho escolar, né? A professora Adriana vai dizer que esse é um modelo em franca expansão. Essa reflexão é importante, porque quando nós olhamos para experiências de escolas que apresentam bons resultados de forma consistente, né? Escolas que vão avançando na melhoria da qualidade, na melhoria do desempenho dos estudantes, nós vamos observar que essa melhoria ela não é fruto de uma única iniciativa, mas de um conjunto de ações, né, que vão contemplar exatamente esses diferentes aspectos envolvidos, né, na experiência educacional. Essa perspectiva do currículo numa dimensão mais abrangente. Então, são iniciativas que não vão focalizar apenas a relação dos estudantes com os objetos de conhecimento, não vão focalizar apenas ensino e aprendizagem, mas vão incidir sobre o conforto nas salas de aula, sobre relações mais amistosas nesses espaços, sobre formação de professores de maneira consistente, né, como política de formação e não como ações isoladas de formação, vão investir na qualidade dos materiais didáticos. Então, é um conjunto de ações e não apenas um foco, né, nas questões relacionadas aos objetos de conhecimento. A dimensão cognitiva, do desempenho cognitivo dos estudantes. Esse desempenho ele acaba sendo uma consequência de um conjunto de fatores, né? Pode passar, por favor. Em diálogo, então, com a autora, é possível afirmar que esse movimento do currículo, da avaliação como currículo, ele vai se intensificar profundamente a partir do momento que a gente tem níveis mais elevados de responsabilização das redes, né, pelos resultados das avaliações educacionais. E a gente vai ter, então, implicações dos resultados dessas avaliações na distribuição de recursos destinados ao financiamento da educação, né? Então, elas se tornam avaliações que geram altas consequências. E, por isso, há uma tendência de, cada vez mais, elas se confundirem com o currículo. E aí a gente tem aquela setinha, né, virada para a direita, que traz a ideia da avaliação como currículo. As matrizes de referência, elas se tornam currículo porque há uma corrida, né, em busca de resultados, e muitas vezes nessa corrida busca-se o caminho mais fácil, né? O caminho que se julga ser mais direto. Então, essa crença exacerbada, né, nas possibilidades dessas avaliações oferecerem respostas para todas as questões da educação, tem muitas vezes sobreposto a avaliação ao ensino.
temos discutido pouco os outros modelos de avaliação. E a avaliação externa de larga escala, ela vem sendo a avaliação que tem atravessado o debate educacional. E isso tem consequências muito ruins, né? Porque quando se obscurece o ensino e a avaliação se torna o objetivo, né? Os bons resultados na avaliação se tornam o objetivo, os professores também são destituídos do seu papel de agentes centrais dos processos de ensino e aprendizagem. E os experts em avaliação, eles acabam assumindo esse lugar, né? Há pouco investimento nessa capacidade do professor gerir as outras dimensões do currículo, né? E que estão sob a sua responsabilidade. E um direcionamento da formação e também do trabalho docente, única e exclusivamente à avaliação, né? Daí essa preocupação tão premente com a apropriação de resultados, né? Que os professores tenham cada vez mais uma apropriação desses resultados, sendo que, a despeito da importância que isso tem, essa importância ela é relativa, porque há muitos outros fatores, né, que concorrem para esses resultados. Uma coisa interessante é que não se discute na mesma proporção uma apropriação dos resultados dos questionários contextuais. Não se discute, por exemplo, como cotejar, né, esses resultados produzidos pelos questionários contextuais com os resultados de desempenho dos estudantes, né? Que relações são possíveis de se estabelecer? Então, esse debate, ele se dilui, né? Ele não ocorre, porque, mais uma vez, a busca é por um caminho mais direto, né? Muitas vezes que parece ser mais fácil. Aí a gente tem um enfraquecimento do trabalho docente, né? A avaliação ela deixa de ser um instrumento do trabalho docente. Pode passar, por favor? Então, como é que as avaliações, então, podem vir a ser instrumentos, né, desse trabalho docente? Primeiro, assim como nós fomos guiados nessa reflexão por uma concepção de currículo, por uma concepção de avaliação, há também que se ter uma concepção sobre a natureza do trabalho docente e sobre como os professores, né, se desenvolvem como profissionais. Então, se a ideia é de que os professores apenas executam funções técnicas, isso traz um empobrecimento, né, para essa atuação docente que vai de encontro, né, no sentido de conflitar com essa concepção alargada de currículo, né? Então, a concepção que nos guia é de que os professores, eles são profissionais que se desenvolvem, né? Desenvolvem a sua profissionalidade na interação com os alunos, as famílias, seus pares e formadores, ao longo da sua trajetória profissional,
né? E esse desenvolvimento profissional docente, ele diz respeito ao modo como os professores buscam responder aos desafios da docência de forma crítica e sustentada pela teoria na atividade de docência, nos seus processos de tomada de decisão, né? Então, a aposta precisa sempre ser no professor como um profissional que tenha capacidade de desenvolver-se no seu contexto de trabalho. Esse contexto é formativo, né? E, partindo dessa concepção, nós vamos, então, buscar potencializar essas dimensões formativas dos contextos de atuação docente. O espaço da escola não pode ser, então, apenas um espaço que recebe, um espaço que recebe as soluções prontas. A escola é parte da construção das soluções para os problemas educacionais. A escola, os professores, os alunos, né? Principalmente porque os processos de ensino e de aprendizagem, eles se dão nesse espaço, né? E não é possível ter foco apenas na aprendizagem, na melhoria da aprendizagem, sem um investimento no ensino. E o artífice do ensino é o professor, né? Não tem, isso é inescapável. Isso é, até aqui, é algo inescapável, né? E há poucas possibilidades, por exemplo, da gente ter uma inteligência artificial que substitua esse lugar, né? De alguém que vai gerir as relações, que vai gerir também essa disposição dos estudantes para a aprendizagem, né? Pode passar, por favor? Bom, sendo assim, o trabalho do professor, ele visa um projeto de formação dos estudantes que não pode ser abarcado na sua integralidade pelas matrizes de referência para avaliação, né? O currículo não se reduz aos conteúdos propostos pelas áreas de conhecimento. Ele abarca aspectos procedimentais e atitudinais que não podem ser devidamente abordados pelas avaliações externas à escola, né? Então, a gente vai caminhando aqui para uma ideia de que eu preciso ter uma perspectiva mais ampliada, né, sobre o processo de aprendizagem, que as avaliações externas, por si só, não dão conta, né, de proporcionar. Pode passar. Já estou caminhando para o fim. Então, como as avaliações elas podem se tornar, né, instrumentos de trabalho do professor? Eu vou propor aqui para a nossa conversa pensar nos 3 modelos de avaliação, né, que eu enunciei lá no início da minha fala. Eu vou propor que nós pensemos as avaliações como instrumentos de trabalho do professor, considerando esses 3 modelos de avaliação, né? No caso das avaliações, da avaliação de aprendizagem, aquela que se dá no interior da escola e que permite acompanhar o desenvolvimento dos estudantes e de suas aprendizagens, é preciso investir na ideia de que esse modelo de avaliação ele requer diferentes instrumentos de avaliação e a articulação entre esses instrumentos, tá? Então, se a gente tem um problema em relação às avaliações externas, a gente também tem em relação às avaliações internas, né? Os professores têm sido orientados na sua formação inicial e continuada para elaborarem bons instrumentos de avaliação?
Os professores, eles têm clareza sobre os objetivos daquela avaliação que realizam em sala de aula com os seus estudantes? Os professores têm uma adequada apropriação dos resultados dessas avaliações, de modo a que esses resultados inspirem uma ação sobre o currículo, uma mudança nas práticas pedagógicas, um redirecionamento do planejamento? São perguntas importantes, né? De outro lado, é preciso também fortalecer essa dimensão da avaliação de programas, né? Hoje nós observamos que as escolas, elas têm uma série de projetos, né? Trabalham com materiais didáticos, às vezes, estruturados, que trazem orientações muito detalhadas sobre o que o professor deve fazer, né? E esses programas de ensino, eles são avaliados, né? Como é que se monitora a qualidade disso? Há práticas de autoavaliação, de avaliação institucional, que permitam que os atores se posicionem, né, em relação à qualidade desses programas de ensino, que eles tenham alguma voz, né, na proposição de mudanças nesses programas. Essa é uma questão importante, né? E, finalmente, as avaliações em larga escala, que permitem identificar, né, como os sistemas progridem ao longo do tempo, seus avanços e retrocessos, elas têm contemplado igualmente uma divulgação de resultados que aborde, né, as questões contextuais que produzem esses resultados. Isso tem estado presente no debate, né? Então, a gente vai percebendo que, para que as avaliações elas se tornem instrumento de trabalho do professor... Opa! Pode passar, por favor? Por um momento eu achei que era eu quem estava passando. A gente vai constituindo aqui uma agenda de trabalho, né, em torno desses modelos de avaliação. E essa agenda passa por abordar na formação continuada de professores a avaliação interna à escola, né, seus instrumentos e suas finalidades. Como os professores podem construir melhores instrumentos de avaliação? E como eles podem se apropriar, né, dos resultados que essas avaliações internas produzem para gerar algo novo. Estimular a construção também de mecanismos de avaliação dos programas, né, de forma que os componentes curriculares, né, se articulem nesses programas de ensino. Os projetos que são desenvolvidos pela escola, como eles repercutem para esse cotidiano da escola, da comunidade, a qualidade dos materiais didáticos, né? Então, aqui a gente está diante da avaliação institucional, né, que é parte desse esforço. A autoavaliação institucional, ela precisa também ser uma prática que permita compreender quais são os efeitos que estão sendo gerados, né, por aquilo que acontece dentro da escola. E, com relação às avaliações externas e em larga escala, construir mecanismos de apropriação de resultados dessas avaliações que permitam uma retomada do currículo, né, na sua dimensão mais alargada, na sua dimensão mais ampliada. Então, a apropriação não pode ser só um diagnóstico sobre quais habilidades foram mais acertadas ou menos acertadas. A gente precisa fazer o caminho de volta
para o ponto de partida dessas avaliações, que é o currículo, né? E também, ao fazer isso, envolver os diferentes componentes curriculares nessa reflexão, mesmo aqueles que não são objeto das avaliações de larga escala. Porque as duas áreas de conhecimento tradicionalmente avaliadas, os dois componentes curriculares, que são língua portuguesa e matemática, eles têm implicações na apropriação de todos os demais, né? Pode passar, por favor, já estou acabando, me disseram que eu tinha 1 hora para falar, e eu já estou passando dessa horinha. Então, aqui a gente tem, né, um movimento que seria um círculo virtuoso de relação entre avaliação de aprendizagem, avaliação de programas e avaliação de sistemas, né? Esses diferentes modelos de avaliação, eles precisam estabelecer uma sinergia. É preciso que que se estabeleçam relações, né, entre esses modelos e, principalmente, entre os resultados, né, desses diferentes modelos, para que aí sim o professor possa dispor de condições de guiar o seu trabalho com base nessa sinergia, que nada mais é do que contemplar o currículo na sua dimensão ampliada, né? Pode passar, por favor? Então, para finalizar e para abrir aí a nossa conversa, como parte do ensino e da aprendizagem, a avaliação deve abordar igualmente ambos os processos, o ensino e as condições em que ocorre esse ensino, e a aprendizagem não apenas como produto, né, mas como experiência dos sujeitos. E aí a avaliação cognitiva, ela deve estar articulada a outros mecanismos de avaliação de outros aspectos, né, internos à escola. Essa é uma abordagem que pode contribuir para que a avaliação efetivamente se constitua num dispositivo a serviço dos docentes e também dos discentes, né? Então, essa é a minha perspectiva sobre o tema. Eu acho que a gente pode conversar sobre ela, certamente vocês trarão outros elementos, né, para além dessa perspectiva, que vai nos ajudando também a ir avançando, né, nessas reflexões sobre as avaliações educacionais. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. O Leandro imediatamente pulou aqui com uma pergunta, sem me dar chance nem de tomar um gole d'água. Mas é isso. Obrigada, pode passar para a última, eu acho que é só um agradecimento. É isso. E aqui também o meu e-mail, fico à disposição. Então, o Leandro pergunta qual é que seria o primeiro passo, né? O primeiro passo, Leandro, não existe como um passo absoluto. Vai depender muito de que escola é essa, né? Porque há escolas que já têm uma trajetória de ir amadurecendo, principalmente essa ideia de construir uma comunidade de aprendizagem, né, internamente à escola, onde essa reflexão sobre os resultados das avaliações, cotejada a uma reflexão sobre aquilo que é feito na escola, no cotidiano, com os alunos, com as famílias, isso já é uma prática. Outras escolas não, né? Há experiências muito diversas. Mas eu acho que o primeiro passo, assim, um passo importante, que para muitas escolas não será o primeiro, é uma aposta muito consistente na construção no interior da escola
dessa colegialidade, para que a escola se torne uma comunidade mesmo de aprendizagem, né? Essa ideia de que só os alunos estão ali para aprender, ela é muito empobrecedora. Ela empobrece a experiência dos alunos, mas também empobrece a experiência dos professores, né? Então, acho que talvez seja por aí. Então, professora, muito obrigada, né? Nós já iniciamos aí com algumas perguntas, né? O chat está bem movimentado, então nós não vamos colocar todas, né? O professor Leandro aí, seu orientando, já fez aí um questionamento, mas podemos aqui mais umas duas, professora? Tá certo? Com certeza, Pronto, Kátia. perfeito. Pois vamos lá. Olha aí. Então, a partir de 2027, né, com as mudanças previstas no SAEB, de sua articulação com o Enem, quais impactos você acredita que isso poderá trazer para o currículo escolar e para as práticas de avaliação dos professores, né? Bom, isso sempre gera grandes impactos, porque o Enem é a porta, né, de saída do ensino, da educação básica e de entrada no ensino superior. Isso é algo inescapável. Mas eu acredito que possa trazer impactos positivos, porque esse movimento de construção de um Enem que atenda ao objetivo de avaliar a qualidade dos sistemas, de avaliar a aprendizagem dos estudantes, de ser também um meio, né, para a seleção ao ensino superior, isso se faz em articulação a um movimento de estabelecimento de padrões de desempenho para toda a educação básica, muito inspirados, muito movidos pelas próprias demandas do Plano Nacional de Educação. Então, essa reestruturação do Enem, articulado, que agora é articulado ao SAEB, né? As mudanças do SAEB de adoção de matrizes progressivamente cada vez mais alinhadas à BNCC, e também a definição de padrões de desempenho para fazer a comunicação de resultados, eu acredito que traz um instrumento importante para o trabalho do professor, que é a possibilidade de uma visão longitudinal do currículo. Então, quando eu tenho lá um padrão adequado ao final do segundo ano, ao final do quinto ano, ao final do nono ano, ao final do ensino médio, que a gente vai ter também os padrões de desempenho para o ensino médio, eu tenho a possibilidade de uma visão do currículo em perspectiva de toda a educação básica. Isso é um movimento importante para essa volta ao currículo, porque me permite compreender o que distancia um desempenho adequado ao final do quinto ano de um desempenho adequado ao final do nono ano. E o que o currículo diz sobre essa trajetória, né? Então, eu acredito que, do ponto de vista da forma de divulgação dos resultados, por meio dos padrões de desempenho, isso tende a fortalecer esse investimento numa leitura do currículo, e não numa leitura de desempenhos pontuais, de proficiência do estudante naquela etapa especificamente.
É uma aposta. É uma aposta, né? Então vamos à última pergunta, tá bom, professora? De que modo os professores utilizam a avaliação como instrumento de trabalho para a tomada de decisões pedagógicas em sala de aula? Então, é uma pergunta com muitas respostas possíveis, né? Eu diria que há professores que utilizam com muita sabedoria, elaboram bons instrumentos de avaliação, variados instrumentos de avaliação, né? Com intencionalidade, com clareza do que pretendem avaliar. E, diante do resultado, esses professores também voltam ao currículo, porque os resultados vão dizer assim: olha, do que foi ensinado, o que foi aprendido. E isso diz respeito ao ensino. Então, eu acho que há ótimos professores que tratam a avaliação como parte também do processo de ensino, e não só como parte do processo de aprendizagem. Mas há outros que, às vezes, usam a avaliação como uma forma de impor a sua autoridade, como um meio para demarcar o quanto o seu conteúdo é complexo, que realmente ninguém vai conseguir tirar 10, porque 10 só eu, né? São determinadas concepções que estão muito arraigadas, né? E que a gente precisa contribuir para desconstruir também. E aí a formação continuada tem um papel fundamental nisso, né? Só um minutinho que eu vou ligar, que está acabando a bateria do meu laptop. Sim. Então, nós estamos, né, chegando ao fim desse momento ímpar, né, que encerra o nosso primeiro dia de congresso. Nós agradecemos imensamente, professora, a senhora, pela sua disponibilidade, por sua participação, por esse momento que nos instigou tantas reflexões sobre a avaliação, que é inesgotável, né, um assunto dentro do ambiente escolar, né, enfim, então, um momento riquíssimo. E aí, né, os nossos agradecimentos, fique à vontade para as suas considerações finais, né, para falar aqui com o nosso público, do nosso CIPET, né? Esse evento que vai até sexta-feira, e daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês também, gente, do que nós ainda teremos pela frente, né? Fechando esse primeiro dia com chave de ouro aqui com a nossa querida professora Hilda. Fique à vontade, professora. Kátia, eu agradeço o seu carinho, a sua mediação. Mais uma vez eu digo que foi um prazer participar com vocês desse momento. Eu espero, muito honestamente, que essas reflexões possam contribuir para o trabalho de vocês, não só o trabalho na escola, mas também o trabalho na pesquisa acadêmica, né? Nesse ambiente acadêmico. A gente precisa fortalecer também essa sinergia, né? Esse diálogo entre a pesquisa acadêmica, a política pública. São tempos distintos, mas, de algum modo, eles precisam se encontrar. Eu desejo a vocês um ótimo congresso, com muitas aprendizagens, com muitos momentos bacanas, e espero que possamos estar juntos em outros momentos também. Um forte abraço para todos, tá bom? Grande abraço, obrigada, professora. Tchau, Queridos, tchau. tchau, tchau. O segundo dia do CIPET, ele começa com apresentações de resumos simples, resumos expandidos, são 162 trabalhos divididos em 8 eixos, né, em 12 salas funcionando simultaneamente. À tarde,
após a palestra do professor Gabriel Gudmeier, teremos a primeira rodada de minicursos, né? Então, acesse lá a página do evento, né, a plataforma Even, e se inscreva em um dos minicursos, né, dessa rodada, de amanhã à tarde, tá? O evento continuará à noite, com mais uma mesa redonda e uma palestra tratando sobre educação inclusiva. Então, nós teremos um segundo dia também espetacular do nosso evento. Então, você pode encontrar os links para as salas, né, de apresentações de resumos e minicursos na página do nosso evento. Então, desejamos aí uma boa noite a todos que estiveram conosco até agora, participando do nosso primeiro dia de CIPET, e aguardamos, né, todos vocês também, convide aí os colegas, professores, para participarem do nosso evento que vai até sexta-feira, tá bom? Grande abraço a todos. Boa noite.